Vem cá, Jura. Fala qualquer coisa aqui. Alô? 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 Já lá deu sinal já. Tá saindo som aí? É difícil a gente desligar. Até para ligar é difícil. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Boa noite, menininha. Então, nós estamos mais uma vez reunidos aqui na Casa do Caminho. Uma reunião espiritual, um encontro espiritual, para que nós todos tenhamos também a oportunidade de refazermos, né, da luta diária, do trabalho, do estudo, dos afazeres domésticos para as senhoras que ficam mais em casa, trabalhando o dia todo, né? Se bem que a maioria hoje trabalha fora, né? Então nós estamos mais uma vez aqui em nome de Jesus, com a ajuda dos amigos da espiritualidade, mais uma vez para levar adiante aqui essa reunião, que nós queremos que haja muita paz e muita harmonia, que é o desejo também dos nossos amigos da espiritualidade, que já se fazem presentes antes de nós, já prepararam nossa sala, nosso ambiente. A nossa casa está toda iluminada, não só aqui, no plano visível, como no plano invisível, né? No plano espiritual, que é assim que eles dizem que a nossa casa fica toda iluminada. Então nós fazemos aquele contato com nossos amigos lá do alto, né? Então a nossa casa está ligada aí com grandes trabalhadores do bem, que sabem da tarefa que é dada aos espíritas, principalmente, de levar adiante o Evangelho do Cristo, através da sua divulgação e principalmente da sua vivência, né? Então nós estamos aqui mais uma vez reunidos pedindo a Deus e agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos mais uma vez nesses momentos, ou desfrutando desses momentos que nós vamos aqui passar, através do conhecimento, do aprendizado, que a cada noite que aqui estamos, né? Hoje é a segunda, então nós temos sempre um tema para que nós passemos pelo crivo da nossa razão, do nosso raciocínio, e possamos também no final da palestra colocarmos alguma coisa a respeito, alguma dúvida que nos diz respeito, né? Conversar com a palestrante. O tema da noite hoje é interessante, como todos eles. Vai falar do verniz social, né? Vai falar muito de todos nós, que de vez em quando damos as nossas escorregadelas com as nossas atitudes, né? Com referência ao nosso próximo e a nós mesmos, às vezes que nós nos escondemos, e aqui vai colocar a todos nós a descoberto, porque nós somos filhos de Deus e caminhamos para a perfeição, né? Embora muita gente duvide que nós vamos ser novamente, vamos ser um dia anjos também, ou vamos ser como o nosso grande mestre, um espírito altamente de luz e de conhecimento quase que total, participando de grandes empreendimentos celestiais, planetários, siderais, como queiram, né? Então é assim que as grandes almas nos dizem, e os livros estão aí para nos esclarecer a respeito das nossas atividades também fora do corpo físico, né? Então nós temos aqui algumas mensagens, algumas informações a respeito do trabalho da nossa casa. Nós repetimos, mesmo para as pessoas que já conhecem de cor e salteado aquilo que nós vamos falar, mas como nós estamos também vistos através da internet, online, né? Agora nós temos um trabalho que está sendo divulgado também para as pessoas que nos veem pela internet, então nós sempre esclarecemos, porque às vezes as pessoas moram até perto de nós e não conhecem o nosso endereço, que é fácil, né? O Espiritismo é bastante discreto na divulgação, então como nós temos esse espaço, nós vamos aproveitá-lo, né? Então a nossa casa tem as suas atividades
Todos os dias, menos nas sextas-feiras. Aos domingos, às 10 horas, com evangelização infantil. Enquanto os pais assistem às palestras, as crianças são orientadas, né? Que já vai plantando a semente do conhecimento evangélico e da sua vivência, conforme o ensinamento do Cristo. Às terças-feiras, 20 horas, o tratamento de passes para os dependentes químicos, depressão, tabagismo, etc. Infelizmente, a humanidade ainda está sujeita a esses entraves. Essa problemática que atinge tantas famílias e a maioria de jovens. Então, os seus entes queridos, as pessoas mais próximas, vêm até nós pedir um tratamento espiritual. Então, é o chamado passe à distância, que através das nossas vibrações, ou das vibrações dos parentes, das pessoas que vêm em lugar dessas pessoas pedir a ajuda, eles recebem esse tratamento dos nossos amigos espirituais durante essa assistência que nós recebemos após a palestra. Quarta-feira, 14 horas, para as pessoas que têm mais tempo durante o dia e que não gostam de sair de casa à noite e se sentem melhor. Então, às 14 horas, nós temos também a palestra e os passes. E temos também o plantão de orientação, que é às 13h15. Aos sábados é um trabalho também como esse, que começou há pouco tempo, às 17h10, com passes e palestras. E estamos iniciando um trabalho também de distribuindo um pouquinho de lanche, um pouquinho de alimento, que além do Evangelho nós precisamos dar também a energia através do alimento às criaturas menos favorecidas. Esses irmãos nossos desabrigados que nós vemos aqui próximos de nós, nas avenidas, embaixo dos viadutos, aqui no metrô, né? Então as pessoas que querem cooperar, mesmo financeiramente, nós estamos também aceitando ajuda. E na distribuição, quem quiser vir também conhecer o trabalho, será bem-vindo. Isso é no sábado, às 17 horas, aos sábados, a cada 15 dias. É 17 horas, mais ou menos, não é isso, Monteiro? A nossa livraria, o plantão já está aqui, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15, quarta-feira, que é a tarde, é 13h15, e domingo, às 9h30. A nossa livraria está à disposição de todos, com os livros novos e usados, da codificação, científicos, romances, né? E aqueles que nós não temos, nós podemos arrumar. O nosso trabalho assistencial se consiste na distribuição das cestas básicas. Além do alimento, nós também fornecemos alguma roupa, calçado e alguns brinquedos para as crianças que vêm até nós. E as gestantes também, que a maioria dessa família tem muitas irmãzinhas nossas já aguardando os seus bebês, e não é o primeiro, né? Geralmente são mães já com 3, 4 filhos, e que precisam muito da nossa ajuda. E a gestante nós ajudamos com pequeno enxoval, para que ela já inicie no abrigo da sua criança, né? Será bem-vindo toda a ajuda que puderem nos dar, para a gente compor essa cesta básica. Muito bem, então nós já falamos que o título o tema da noite é Verniz Social, que é um livro do Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito do Hamed, Renovando Atitudes. Esse é o tema, né? É isso mesmo, Maria Rita? É a Maria Rita que vai fazer por nós. Então nós vamos mais uma vez, então agora nos recolhermos intimamente, cada um da maneira como está acostumado, fazer a sua oraçãozinha íntima a Deus, a Jesus que está aqui conosco, agradecendo a oportunidade mais uma vez de aqui estarmos, que nós possamos levar para os nossos lares muita paz, muita harmonia, muito otimismo e a certeza dessa proteção divina constante a todos nós, através dos nossos anjos guardiões, dos espíritos amigos, dos nossos guias espirituais e toda intuição e inspiração que essas criaturas nos dão e com grande amor que eles devotam a todos nós e a causa de Jesus. E assim nós agradecemos a Jesus, agradecemos ao nosso dirigente espiritual, a todos esses trabalhadores que já prepararam a nossa casa, fortaleceram as nossas defesas, já estão aqui conosco, muitos irmãozinhos nossos para serem atendidos também, para estudarem conosco, porque a vida é sempre um aprendizado, e esses irmãos como nós estão em busca de conhecimento e da paz interior, para continuarem a sua jornada também no plano onde passaram, onde estão. Então nós agradecemos a oportunidade. E assim, meus irmãos, depois da palestra, as perguntas, as colocações, e logo em seguida das vibrações, nós vamos receber então os tratamentos espirituais. Vamos voltando à nossa sala, vamos prestar muita atenção no tema da noite,
aquela nossa irmã Maria Rita vai fazer por nós, para nós, para que nós aprendamos mais um pouquinho a respeito de nós mesmos. Não é? Está com a palavra, Rita. Seja muito feliz, viu? E aqui o Boa noite a todos. Nós agradecemos sempre, em primeiro lugar, pela oportunidade que nós temos de estudar. Porque se na nossa vida, do dia a dia, o estudo tem uma importância muito grande, nós, na doutrina espírita, também precisamos estudar bastante. Porque nós temos um trabalho muito especial para realizar, além de outros, que é a nossa modificação interior. É o nosso conhecimento, autoconhecimento, para que nós possamos nos modificar e nos tornar realmente copartícipes na obra da criação. Agradecemos também a oportunidade que nos é dada de estarmos aqui juntos para darmos continuidade aos estudos, aos ensinamentos de Jesus. Como o Jurandir já comentou, o tema é Verniz Social, do livro Renovando Atitudes. Este aqui eu não sei se tem uma nova capa o livro, mas não importa, né? Verniz Social. E aí o Francisco, ele escreve o seguinte, ele pega do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, do item 6, ele começa falando para nós: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. Nós buscamos uma outra passagem de Jesus que vem bem a calhar nesta lição de hoje. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que os teus discípulos não lavam as mãos quando comem o pão, violando a tradição dos antigos? Jesus respondeu a eles: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas o que sai pela boca. Porque o que sai da boca é do que está cheio o coração. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! São como sepulcros caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Os judeus, eles deixaram de lado a essência dos mandamentos. Porque a essência dos mandamentos diz não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Ou seja, modificar todas as nossas mazelas, modificar os nossos costumes para que nós nos tornemos homens de bem. E eles deixaram então de lado a essência dos mandamentos de Deus. E eles estavam muito mais preocupados em colocar em prática as regras estabelecidas pelos homens. Claro, era muito mais fácil preocupar-se com atos exteriores do que reformar-se moralmente. É muito mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Então eles seguiam rigidamente as práticas exteriores e continuavam por dentro exatamente como eram. E como disse o Jurandir no início, será que as palavras de Jesus não servem para nós? Será que nós, bem no fundo, não somos também como os fariseus, como os escribas daquela época? O que acontece conosco? Vamos analisar. Jesus fala, não é suficiente ter as aparências de pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza de coração. Quem deseja ser afável, suave nos relacionamentos com os outros, precisa antes o quê? Cultivar o amor ao próximo para com os outros. Ter boa vontade para com os erros, com as imperfeições. Quem de nós não se equivoca? Quem de nós não erra? Nós costumamos, com muita frequência, né, condenar as pessoas pelas suas atitudes. Mas será que nós, se nós tivéssemos a oportunidade, nós não faríamos igual? Mas, lembrando da passagem
da benevolência, da afabilidade, da doçura, nós não podemos confiar sempre nas aparências, porque a educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, não basta ter atitudes exteriores de lavar as mãos, porque Jesus não estava se referindo à necessidade da higiene. Ele estava referindo-se à prática externa sem nenhuma ligação com a modificação interior. Então não adianta, não basta ter só as aparências, as atitudes de boa educação, gestos e atitudes suaves, ser afável no falar, se isso tudo é resultado da educação que nós recebemos, dos treinamentos sociais. Aparências de boa educação, de boa índole. Só a aparência não adianta, não resolve nada. Nós podemos muito bem agir com gentileza, mas não sermos bons, não termos um bom caráter. E isso, diariamente, nós percebemos. Que a pessoa tem o traquejo do mundo, fala manso, fala bonito, fala sorrindo, mas na hora que acontece alguma coisa, na hora em que ela é necessário que ela prove aquela bondade, aquela benevolência, ela perde totalmente a estribeira. E nós não conseguimos esconder durante muito tempo as nossas verdadeiras intenções. Nós não conseguimos esconder o que nós realmente somos por dentro. Quais são as nossas intenções, os nossos objetivos. Quantos existem cuja bondade, fingida bondade, é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem que disfarça os nossos defeitos ocultos. Porque nós queremos esconder de todos. É muito interessante, é muito bom que nós possamos ser amáveis, doces, realmente ter isso no coração. Que isso seja uma atitude natural. Porque aí não vai ser só na rua, só no trabalho, só no centro. Que é muito bom, é muito fácil ser bonzinho aqui dentro. Aqui todos têm um mesmo objetivo. Todos nós viemos para aprender, viemos buscar auxílio, ajuda, forças, para continuarmos com dignidade a nossa existência. Então aqui é muito fácil. O difícil é lá dentro de casa, onde as nossas máscaras caem. O difícil é sermos autênticos, bons realmente, lá fora. No trabalho, nas ruas. Nos momentos do trânsito de fechada, ou quando nós somos contrariados, é que nós mostramos exatamente quem somos. E muitas vezes nós mostramos as nossas garras. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração. São doces, são agradáveis, mas mordem na primeira contrariedade. Homens gentis, damas doces, bondosas, tornam-se muitas vezes irreconhecíveis nos seus gestos e nas suas palavras. Quando são provocados. A língua dourada, que fala, quando nós estamos falando frente a frente, se torna um dardo venenoso quando fala por trás. Quem que gosta aqui de maledicência? O que é a maledicência? Se não exatamente nós não temos a coragem de falar diretamente para a pessoa, e aí falamos por trás, denegrimos a imagem da pessoa, aumentamos porque não estamos frente a frente, sem dar oportunidade da pessoa se defender. E a essa classe, nos diz ainda aquela mensagem do início, do capítulo 9 do Evangelho, que a essa classe de pessoas pertencem os homens que são gentis, que são bondosos fora de casa, mas são tiranos domésticos. Eles fazem com que, não só eles, digo homens no sentido geral, homens e mulheres, que fazem da família, e muitas vezes dos seus subordinados, suportarem o peso do seu orgulho, como para compensar o constrangimento que eles passam fora de casa.
E a sua vaidade se satisfaz quando eles dizem, né? Aqui eu mando e sou obedecido. Mas com muita razão poderiam continuar a frase dizendo, e sou odiado, e sou detestado. Muitas vezes, nós, por não nos conhecermos internamente, interiormente, e por medo de mostrar exatamente o que somos, nós temos medo de perder a posição social, medo de perder digamos assim, não a amizade, mas aquela coisa de interesse das pessoas. Olha lá, a Maria Rita, ela é muito boazinha, ela é muito bacana, ela é muito legal. Será? E nós temos medo de perder esse status que nós conseguimos. Então nós começamos o quê? A nos espelharmos em pessoas que estão bem de vida, em artistas, em modelos. O que é que aparece mais para as mulheres hoje? Para homens também, mas para mulheres. A barriguinha tanquinho, né? Aqui o corpo todo trabalhado, todo malhado, aquela coisa, nossa, top de linha. Aí as mulheres, não, os homens também são bastante vaidosos, é que não aparece tanto. Mas as mulheres, para esconder aqueles defeitos, as ruguinhas, não sei o quê, usam aquelas maquiagens pesadas. Em novelas, normalmente, são lançados os modelos e nós copiamos. É corte de cabelo, é maneira de falar, é maneira de agir. Quer dizer, nós não temos, ainda não nos conhecemos o suficiente para sermos indiferentes a esse modismo e nos preocupamos em parecer com os outros. É um parente muito bem de vida, é uma pessoa que não é tão, digamos assim, não seja tão boa, mas tem muita fama, tem muito dinheiro. Então nós começamos a imitá-los. Então usamos joias, perfumes caros, roupas da moda, óculos charmosos, né? Existem pessoas que, por exemplo, não falar individualmente, né? O celular, por exemplo. O celular, ele é importante para a nossa comunicação, para que nós possamos conversar com as pessoas, saber onde estão, enfim, ter notícias. Só que existem pessoas que não só usam para isso, mas a cada novo celular a pessoa está trocando. A cada novo carro, a cada nova novidade a pessoa está trocando. Para quê? Para uma satisfação pessoal. Porque o celular serve para nos manter ligados uns com os outros, em comunicação. Nós, muitas vezes, então, nos portamos, queremos nos parecer com essas pessoas. Então, não nos referimos aqui à alegria de estarmos bem vestidos e asseados. Não, lógico, isso é extremamente importante. E também não nos referimos aqui à necessidade da própria pessoa, por uma questão de autoestima, sabe, levantar, fazer alguma coisa para que ela possa se olhar no espelho com felicidade, mas uma coisa natural, uma coisa mais normal. Não o exagero que nós costumamos ver no dia a dia. Né? Porque a aparência externa, ela pode esconder as nossas mazelas internas. Porque aí nós ficamos parecendo exatamente como Jesus falou, como sepulcros, ou seja, como túmulos caiados por fora, mas ainda cheios de iniquidades por dentro. Tem uma entrevista com um artista famoso, um cantor, e é perguntado a ele o que ele acha da cirurgia de lipoaspiração. Ele diz o seguinte, que, sem apontar e nem acusar ninguém, ele acha que toda essa busca insana pela estética ideal é muito menos lipoás e muito mais piração. Uma coisa é saúde, outra é obsessão. O mundo enlouqueceu. Hoje as pessoas procuram ser deuses. Religião é dieta, fé só na estética, ritual é malhação. Amor é cafona, sinceridade é careta, pudor é ridículo, sentimento é bobagem. Gordura? Gordura é pecado, pecado mortal.
Ruga é contravenção. Roubar pode, envelhecer não. Estria é caso de polícia. Celulite é falta de educação. E a pessoa que não tem lá um bom caráter, mas é bem sucedido, é exemplo de sucesso. Aí ele diz assim, não importa o outro, o coletivo. Jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição política. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada. Ele diz, eu também quero me sentir bem, eu quero entrar nas roupas, eu gosto de me exercitar, de correr, de ter uma boa aparência, mas uma sociedade de adolescentes anoréxicas e bulímicas, de jovens lipoaspirados, turbinados aos 20 anos, não é natural. Não é e não pode ser. Ele ainda sugere que nós possamos discutir, né, refletir e discutir o assunto. Que alguém acorde, que o mundo mude. Jesus disse para nós, né, não é o que entra pela boca o que torna o homem imundo, mas sim o que sai da boca, porque é do que está carregado o coração. Se nós não tivéssemos um pouquinho de conhecimento, nós poderíamos pensar assim, mas espera um pouco. Eu cuido da higiene pessoal, da higiene da boca. Claro, nós escovamos o dente pela manhã, após as refeições, antes de dormir. Usamos uma escova macia para não machucar as nossas gengivas. Usamos o fio dental. Quando podemos, usamos aquele enxaguatório, né, para deixar um hálito gostoso. Diminuímos, quando possível, a ingestão de açúcares, porque pode causar a cárie, né? E vamos ao dentista regularmente. A higiene é extremamente importante, claro. Mas de que adianta deixarmos a boca brilhando, com hálito agradável e refrescante, e depois, invigilantes, liberarmos por ela palavras ofensivas, maledicentes e sem amor? Palavras que sujam não só a nossa boca, mas sujam o nosso coração. E sujam o ar, o ambiente polui. Porque nós temos um péssimo hábito de falar palavrão. De nos dirigir às pessoas com falta de respeito. Mas não é por educação, não, que nós vamos agir com respeito. Porque nós queremos também ser respeitados. Agir de acordo, não só com a moral e com os bons costumes, mas com o que é realmente muito bom. Com o senso do que é correto. Com a ética. Muitas pessoas, nós ainda vemos as pessoas nas ruas, com muita tranquilidade, comem alguma coisa e jogam no chão. Meu Deus, não é por falta de informação. E outras não é nem questão de informação. Nós estamos sofrendo com enchentes, com a poluição que nós mesmos fazemos. Nós temos é que aprender sofrendo. Dá a impressão que sim. Que nós precisamos passar pelo sofrimento que nós estamos passando para que nós possamos ter consciência da importância de não poluirmos. Não poluirmos não só o físico, o planeta, mas as energias, o mental. Se nós pudéssemos captar, ainda bem que não, pudéssemos captar o que cada um pensa quando anda pelas ruas, será que nós iríamos suportar? Será que nós, se formos bem sinceros conosco mesmos, suportaríamos ouvir de outras pessoas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos? Não basta que os lábios destilem leite e mel. Se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Precisamos ser honestos e sinceros conosco mesmos, enxergando o mais real possível, sem mentir para nós. Porque nós costumamos dar desculpas para as nossas atitudes, né? Ah, mas eu achei assim porque ele não estava sabendo, era melhor para ele. Nós tomamos atitudes e queremos nos desculpar para nós mesmos. Então, nós precisamos o quê? Ser sinceros conosco, para que nós possamos nos reformar interiormente.
para que nós possamos melhorar o que já é bom e nos modificar, mas modificar mesmo, permanecendo no caminho do progresso. Difícil, lento, é gradativo, mas é um progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, Kardec pergunta, né, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí o Espírito responde, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec pergunta na 919A, nós sabemos da importância desta máxima, né? Mas existe uma dificuldade em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí Santo Agostinho diz para nós a receita do que ele fazia. A cada dia que ele se deitava, antes dele deitar, ele começava a pensar, a pôr na cabeça, né, a lembrar de tudo que ele havia feito durante o dia, das atitudes que ele havia tomado, daquilo que ele achou bom, daquilo que ele não achou bom, para ele modificar, e perguntar se ele tivesse ouvido o que ele falou, se ele gostaria também de ouvir. E fazendo isso todas as noites, ele foi se conhecendo e se modificando. Mas muitas vezes para nós, né, por causa da nossa vida corrida, trabalho fora, trabalho dentro do lar, filhos, marido, toda essa correria muitas vezes necessária, mas outras vezes também nós criamos as necessidades, não é? Nós chegamos à noite, antes de começar, se elevou o pensamento a Deus, já está dormindo, de tão cansado. Então nós temos que ter consciência de que nós somos espíritos imortais. Que aqui é uma passagem por alguns anos diante da eternidade. E que se nós não nos modificarmos, nós vamos nos manter nesse sofrimento. Retornaremos, sim, quantas vezes forem necessárias para o nosso aprendizado. Mas quanto mais nós nos modificarmos, menos nós vamos sofrer. A honestidade, a sinceridade para conosco, nos leva a ser autênticos. A nos apresentarmos a todos como nós somos, imperfeitos ainda, num mundo de expiação e provas, sim, mas nos esforçando para ser melhor todos os dias. Quando o maior número de pessoas agir de forma autêntica consigo mesmo e com os demais, vai inspirar maior confiança entre as pessoas, originando o respeito mútuo, o respeito aos deveres e aos direitos de cada um. E quando nós estivermos agindo assim, a Terra com certeza estará no caminho da regeneração. Aliás, ela já está. Mas na realidade nós precisamos ainda trabalhar dentro de nós mais. Aquele espírito que dá a mensagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens, não pode enganar a Deus. Então vamos abandonar o verniz social que nos impusemos no transcorrer da vida. Jesus disse que nós somos deuses e que tudo o que ele fez nós podemos fazer e muito mais. Vocês já devem ter ouvido falar da bolota do carvalho, né? A bolota, ela oculta todas as potencialidades daquela árvore, daquele carvalho. Quanto que ele vai ter, quanto que ele vai ser grande, a sua fortaleza, a sua beleza. Nós podemos nos considerar como bolotas. Todas as potencialidades que podemos desenvolver estão dentro de nós. E nós não precisamos nos mirar, nos espelhar nas pessoas que estão fora. Porque o nosso amigo e o nosso inimigo está dentro de nós. Quantas vezes nós mesmos nos podamos? E quantas vezes nós mesmos permitimos nos modificar e sermos mais felizes? Sejamos nós mesmos. Descubramos as nossas reais possibilidades, potencialidades interiores. Agindo
com mais naturalidade, sem medo de ser feliz, sem preocupar-se somente com as aparências, nós vamos ter paz. Paz conosco e com o mundo. E ter paz, ter tranquilidade, ter amor no coração, no meio de tanta tempestade, no meio de tanta violência, já não é uma felicidade? Obrigada. Você quer o seu? Muito bem. Agora então é a hora das perguntas, das colocações a respeito do tema. Ela não falou para nenhum de nós aqui, né? Então, vamos ver se nós vamos nos lembrar de alguma coisinha. Boa noite. Boa noite. Gostaria que você falasse mais um pouco sobre aprender sem sofrer. Porque, veja bem, na minha opinião, eu acho que dependendo do estágio que o espírito está, ele não consegue o aprendizado sem passar pela dificuldade. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso. Na realidade, nós perguntamos, né, até quando nós vamos ter que sofrer para aprender? Porque, na realidade, o mal, até quando o mal vai permanecer conosco? Kardec pergunta. Até quando nós próprios nos cansarmos de receber o mal que nós mesmos fazemos? Então, realmente, o certo não seria, o ideal seria que nós nos conscientizássemos, nos modificássemos, tomássemos atitudes positivas e nos tornássemos homens de bem. Exemplos não nos faltam, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós somos teimosos. Nós falamos, deixa para lá, eu tenho várias existências, na próxima eu mudo. Só que aí nós vamos aumentando o nosso sofrimento. Não é fácil mudar. Nós dizemos que mudar dói. Nós sofremos para mudar, porque na realidade nós vamos deixar de ter atitudes milenares. Porque nós somos espíritos criados, só Deus sabe quando. E há quantos milênios nós agimos da mesma forma. Por isso nós temos a revelação espírita, a doutrina espírita, que vem os espíritos, não vêm dar lição de moral. São os próprios espíritos que vêm nos dizer o que é que eles estão passando por causa das atitudes que eles tiveram. Então são exemplos vivos. Agora, cabe a nós alongarmos esse tempo de sofrimento ou tomarmos uma atitude firme, positiva e nos modificarmos já. Na parábola dos talentos, nós somos aqueles que recebemos um talento. O talento para nós mais difícil, que é o modificar-se interiormente. Senhor? Orgulho, egoísmo, vaidade. Mas nós temos exemplos, nós temos instrução, nós temos o conhecimento. Só não mudamos porque não queremos. Somos livres, né? Temos uma liberdade relativa. Obrigado. Mais alguém? Nós estávamos relendo o livro Missionário da Luz. Você falou do campo da vaidade, então eu estava me lembrando de uma das passagens no ministério lá do auxílio, que engloba a reencarnação, né? Uma das entidades chegou para o ministro, o encarregado daquele departamento, olha, eu quero saúde, quero bastante força, resistência da carne, né, na reencarnação que ela já estava projetada, mas eu não quero beleza, porque ela tinha direito adquirido para ser um espírito quase que perfeito, até no físico. Não, eu quero ser um pouquinho feia, vamos dizer assim, né? Ela não quer sofrer as tentações do mundo, né? Então, até isso, nós recebemos do plano espiritual o auxílio na nossa encarnação. E tem pessoas que também cometeram seus desatinos, vão receber o corpo correspondente
a seus atos anteriores, né? O indivíduo lá, há pouco, um deles nós já estudamos, que é o Sigismundo, um outro tinha tirado a vida de um companheiro, então ele ia nascer com uma gastrite, um problema muito sério quando ele chegasse no amadurecimento, né? Para que é um pouco mais sério do que gastrite, porque aquilo ia fazer com que ele continuasse naquela encarnação, mas, como o Carlos fala, com o freio de mão puxada. Então, até isso, as pessoas às vezes têm direitos adquiridos, não são todos, né? E a maioria vai passar por um umbral duro, né? Por uma situação um pouquinho mais difícil, até chegar numa condição de poder até escolher o seu próprio corpo físico numa nova encarnação, né? A justiça de Deus é perfeita. É a lei de causa e efeito. Colhe o bem, plantou o bem, colhe o bem. É verdade. O interessante que a dona Matilde comentou, que não é todo mundo que nasceu com gastrite, que tem gastrite, que passou. Porque no Evangelho diz o seguinte, que as causas de sofrimento, causas atuais dos nossos sofrimentos, são aqueles causados pela nossa imprevidência, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, e as causas anteriores das aflições, que são aqueles problemas, aquelas doenças, aquelas situações que, com certeza, nesta existência, a criatura não cometeu nenhum desatino. Mas, como disse Jesus, não é, Jurandir? A cada um segundo as suas obras. Se nós estamos passando por momentos de sofrimento, não é para ficar pensando assim, eu nasci sem um braço, ou eu perdi o braço foi porque eu matei muitas pessoas, ou eu perdi um pedaço da orelha porque... Não vamos pensar dessa maneira, porque isso não vai nos levar a nada. O que foi, foi. Nós temos aqui hoje a oportunidade, bendita oportunidade, de não nos lembrar do que fizemos, mas a oportunidade de refazer de maneira correta aquilo que, com certeza, nós temos oportunidade de acertar. Maria Rita, o doutor Jorge Andréa, ele qualifica as doenças, né? Doenças do corpo, reflexos da alma, né? Então, ele diz o seguinte, que toda doença terminada em it... infecção, inflamação? Não, rinite, bronquite, sinusite, tudo isso é porque nós egoisticamente agimos no passado, retendo as nossas possibilidades de melhora. Então, hábitos nocivos que criamos, falta de solidariedade com o próximo, tudo isso. E, com certeza, nós vivenciamos essas situações, né? E hoje, então, a gente renasce com esse tipo de doença. E os terminados em ose, ódio, também tem a sua qualificação. Né? Então, a doutora Ross, você conhece, né? No livro ela fala por que das doenças, o que significam essas doenças. Fala até da alergia, dona Matilde. Exatamente, exatamente. A bronquite alérgica, a rinite alérgica, essa série de alergias que nós retemos, não. Porque não fomos suficientemente amigos, honestos, meigos naturalmente, né? Então, tudo isso vem assinalar, vem registrar no nosso perispírito essas situações. Mas nós temos graças a Deus, né? A ciência está tão desenvolvida, pode nos auxiliar muito. Né? Basta também que nós queiramos nos disciplinar. Se tem problema de digestão, para que comer as coisas muito temperadas? Se tem problema com rinite, para que usar perfume forte? Enfim, nós temos que limitar, ter qualidade de vida, não quantidade de atitudes desgostosas. Muito bem, então nós convidamos a todos novamente ao recolhimento. É claro que nós também sempre indicamos o estudo, né? O estudo sério,
A doutrina nos dá bastante subsídios. A nossa casa tem o curso de doutrina para aquelas pessoas que querem se aprofundar no conhecimento, né? Através do conhecimento da doutrina espírita e tudo aquilo que os espíritos superiores nos passam, vão abrindo o nosso horizonte, vão nos fortalecendo nas nossas atitudes e vão fazendo com que nós sejamos mais pacientes, mais resignados quando é preciso, né? E saber que nós somos constantemente monitorados pelos amigos espirituais, pelos nossos superiores, né? Que Deus é perfeito em todas as soluções que vêm de Deus são boas, benéficas para todos nós. Tudo nós temos que pensar, né? E nós vamos agora, no momento, fazer as nossas vibrações, vamos mentalizar outras criaturas como nós, principalmente aqueles que ainda não tiveram a oportunidade do conhecimento. É verdade que eles terão atenuantes diante de certas atitudes que nós já não podemos receber os mesmos atenuantes, né? Porque, como dizia Jesus, muito será pedido a quem muito foi dado. À medida que nós vamos aumentando o nosso conhecimento como criaturas de Deus, conhecendo a continuidade da vida, que o Espírito, no momento está encarnado, que logo poderemos estar no mundo real novamente, nós vamos encontrar as pessoas que nos ajudaram nessa reencarnação abençoada, nós vamos nos sentir um pouquinho envergonhados por certas atitudes, por certos procedimentos que nós fizemos quando não deveríamos ter feito, né? Então nós vamos pensando e mentalizando tudo isso para que nós sejamos mais espontâneos, tudo aquilo que nós fazemos com a certeza de que a justiça de Deus é perfeita, né? E que nós somos atendidos nas nossas necessidades. E como nós temos muita energia dentro de nós, as energias benéficas, elas são transportadas através de todo esse nosso universo. Como nós estamos num mundo de regeneração, num mundo de prova e expiação, então elas se limitam dentro desse espaço, que para nós é muito grande, né? Mas perto do universo não é nada. Mas como nós estamos dentro desse mundo de prova e expiações, nós vamos querer, através da nossa vontade, da nossa espontaneidade, transferir as melhores coisas para as pessoas como nós em toda a parte do nosso mundo. Vamos vibrar por esse nosso mundo, que é a nossa terra abençoada, que é a nossa escola, que é tudo aquilo que nós precisamos, a nossa oficina sagrada do aprendizado. Vamos transferir todo o nosso carinho, o nosso amor em forma de vibrações para todas as partes desse nosso mundo. Aqueles países que nós sabemos problemáticos, com criaturas com os pensamentos tão diferentes dos nossos, né? Que nós sabemos que precisamos ser, no mínimo, cristãos. E nós sabemos que as pessoas confundem tanto o problema da religião, quando somos todos nós ligados a Deus, de uma forma ou de outra, todos nós temos que respeitar o outro na sua profissão, na sua fé, né? Mas nós queremos, de uma maneira geral, abranger toda a humanidade, seja qual for a sua religião. Não existe rótulo para nós, os espíritas. Todos somos iguais perante Deus. Então nós vamos vibrar por todos eles. O Afeganistão, todos os países muçulmanos, todas essas criaturas que têm as suas crenças, que nós respeitamos, mas que nós desejaríamos que eles fossem bastante humanos, que tivessem os mesmos respeitos como o cristianismo nos ensina hoje, pelo menos para todos nós que sabemos que precisamos amar e respeitar o nosso próximo. Vamos vibrar por todas essas pessoas, por todos esses povos, para que haja uma união, para que haja muita luz que vem do alto a todo instante, que às vezes batem sobre eles, mas que não chega a penetrar-lhes através do coronário, através do coração, porque às vezes, muitas vezes, estão fechados. Por isso que nós pedimos para que todos elevem sempre os pensamentos à hora de receber as suas energias, né, através do passe. Então nós vamos pedir a Deus, aos Espíritos amigos, que envolvam toda a nossa humanidade. E pedimos especialmente pelo nosso país, para que ele continue a sua trajetória de progresso, com muita paz, sem conflitos, sem guerras de qualquer espécie, que nós detestamos isso, graças a Deus. Nós amamos a todas as pessoas, temos nossos defeitos, mas nós queremos tudo de bom para o nosso país. E vibramos também pelos nossos dirigentes políticos, de uma maneira geral, os nossos administradores, para que eles acordem para a realidade, né? Sabendo que eles serão responsáveis pelos seus atos. São depositários infiéis daquilo que foi confiado pelo Pai, quando não cumpre corretamente os ditames da lei, né? Então nós vibramos por todas essas criaturas para que eles trabalhem a favor do nosso país, do nosso povo,
vibramos por todas as classes trabalhadoras do nosso país, pela nossa medicina, que está evoluindo, para que haja muito amor, muito carinho por parte de todos os profissionais dessa área, porque não é só o conhecimento da medicina, da fisiologia humana, mas precisa ter o toque do amor, do carinho, da consideração pelo ser humano. Então, todos os hospitais, nesse momento, nós vibramos para que essas criaturas que lá estão, todos aqueles que estão sujeitos a essa problemática da dor, né, do sofrimento, aqueles que estão em cirurgia, aqueles que estão nas UTIs, que todos eles recebam ajuda espiritual que eles precisam nesse momento, porque quem já passou por dentro de um hospital sabe como funciona isso, principalmente aquelas pessoas que estão solitárias, né? E às vezes muitos descrentes, criaturas em sofrimento. Vamos pedindo a Deus, através dos seus emissários, das correntes espirituais, dos médicos, das equipes médicas espirituais, que possam estar presentes junto com esses irmãozinhos, dando-lhes a maior força, força moral, força espiritual, para que eles consigam reagir positivamente e se curarem o mais rápido possível. Nós sabemos que a força do amor, né, da fé, isso faz uma diferença muito grande. Então nós vamos vibrando por todos eles. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que se encontram nas ruas, principalmente quando nós sabemos que a maioria às vezes está passando fome, por necessidade, às vezes não tem nenhum agasalho para se cobrir. Nós vibramos para que, lógico, que nós encontramos na nossa terra pessoas boas, devotadas, que saem em busca do infortúnio oculto, como diz o nosso Evangelho, e vão levar até a eles aquilo que eles necessitam, além da palavra amiga e positiva, para que eles reajam diante da diversidade da vida. Que Jesus ampare e proteja todos eles. Vamos vibrar pelo nosso companheiro de trabalho, não é? Nós sabemos que todos nós, aqueles que ainda estão na labuta diária, nós, graças a Deus, conseguimos já uma aposentadoria modesta, mas continuamos vibrando por todos os trabalhadores. Então vamos vibrar pelos nossos colegas de trabalho, aquelas criaturas mesmo que às vezes nós não temos uma grande afinidade, mas que está ali no nosso caminho para nos dar algum alerta. Então nós sabemos que tudo é aprendizado nessa vida. Então vamos vibrar por todos eles, pelo nosso chefe, que às vezes não é muito bom para nós, não é muito simpático e nos pega no pé, mas ele está ali também para nos ajudar. Vamos vibrar por todos eles, não é? E os nossos lares, então nós sempre terminamos vibrando pelos nossos lares. Não podemos esquecer antes da nossa juventude, tão necessitada no momento quando nós vemos as drogas em toda parte do nosso mundo, por causa do problema financeiro, da ganância, do egoísmo, que a nossa irmã falou ainda há pouco, que continua dominando a humanidade. Esses nossos jovens que caem nas malhas do vício, nós sabemos essa dependência, o prejuízo para a economia de uma terra, de um país, e a economia moral e espiritual para a criatura que sofre a sua problemática, o seu assédio, o seu domínio. Então nós vibramos para que os espíritos jovens do além, do plano espiritual, como sempre, estejam constantemente trabalhando a favor dessas criaturas, que os espíritos superiores coloquem bastante luz nas mentes desses nossos irmãozinhos, para que eles consigam se liberar dessa problemática. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, e sabendo, como nós ouvimos hoje, que devemos ter paciência com todos eles. Todos nós temos problemas com nossos familiares, que Jesus nos ampare e nos proteja, a nós e a eles, para que haja uma comunhão perfeita no entendimento, na compreensão, no carinho, e que possamos estudar o nosso Evangelho no lar, com o maior número possível de membros da nossa família, para que a luz se faça na nossa casa e para que nós tenhamos bastante paz e harmonia no nosso lar. Então nós assim, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade, mais uma vez bendita, daqui estarmos, por esse aprendizado. O nosso trabalho só termina após o passe, que é a assistência espiritual que nós vamos receber. Então só nos resta agradecer a Deus, desejar a todos uma semana bastante feliz de trabalho, bastante produtiva para todos, e que todos possam ter no seu relacionamento o melhor entendimento possível com todas as pessoas que fazem parte do dia a dia da nossa vida de relação. E assim nós vamos pedir ao nosso amigo da espiritualidade, ao nosso dirigente, para encerrarmos o nosso trabalho nesta parte. Continuem todos com os pensamentos elevados, vamos manter o nosso padrão vibratório, para que o trabalho seja bem harmonioso até o seu final. Muito obrigado pela atenção de todos.